Olá meninos, hoje dentro do PET 2 do nono ano, nós falaremos um pouco das transformações ocorridas no processo econômico, industrial, agropecuário ao longo da história. Começando pelas revoluções industriais. A primeira revolução industrial aconteceu no Reino Unido e em alguns outros países da Europa e depois nos Estados Unidos. Foi a grande transformação do trabalho manual para o trabalho com o auxílio de máquinas. As primeiras locomotivas a vapor, as primeiras máquinas a vapor e, claro, a utilização do carvão mineral como a grande fonte de energia. O êxodo rural na Europa, a população, em sua maioria rural, desloca-se para as cidades em busca de emprego na atividade industrial. E a Europa torna-se o centro econômico mundial com a grande industrialização. Nesse cenário, nós tivemos o processo da primeira revolução industrial. Qual foi o papel das colônias europeias na África e na Ásia? Foi um papel de fornecedores de matérias-primas para a revolução industrial europeia. E essas colônias consumiam os produtos manufaturados da Europa. Na segunda revolução industrial, no final do século XIX, início do século XX, houve o surgimento da eletricidade, da indústria de base, como a petroquímica, e o petróleo, a grande fonte de energia, mais eficiente que é o carvão mineral. Portanto, a segunda revolução industrial coincide com os Estados Unidos, tornando-se a maior potência mundial. E esse processo atingiu alguns países fora daquele eixo da Europa, dos Estados Unidos, como por exemplo o Brasil, que dava os seus primeiros passos no processo de industrialização. Essa segunda revolução industrial foi marcada pela disseminação da atividade industrial para outras áreas além da Europa, dos Estados Unidos. Mas mesmo assim ficou muito restrito esse processo a um grupo pequeno de países. A maioria ainda não tinha acesso às tecnologias do período. A terceira revolução industrial foi marcada no final dos anos pós-guerra, nas décadas de 60 e 70 principalmente, pelo surgimento da revolução científico-tecnológica. Foi o expansionismo da tecnologia, da máquina substituindo o homem, principalmente com o surgimento da informática, da robótica. O Japão destaca-se como um dos países mais promissores do mundo. Coincidentemente, o Japão torna-se a segunda economia do mundo nos anos 80, anos de recuperação pós-Segunda Guerra Mundial, com auxílio econômico dos Estados Unidos. Nós tivemos essa terceira revolução industrial caracterizada pela grande utilização de máquinas e o desemprego. Esse desemprego tecnológico será uma das consequências para esse grupo de países, inclusive para o próprio Japão. Na terceira revolução industrial, nós tivemos a utilização de menos espaços. A indústria não ocupa tantos espaços como aquele modelo mais antigo. O modelo industrial é baseado no conhecimento, principalmente. Ocupa menos espaços e consome menos fontes de energia do que em períodos anteriores. Nesse processo, nós vamos ter uma realidade que é o desemprego e o subemprego. Essa atividade industrial, ela promove a grande produtividade, tanto na indústria, também como no campo. A tecnologia atinge o campo com
a produção de máquinas e equipamentos agrícolas, a substituição gradativa das pessoas, dos trabalhadores, por máquinas. No caso da agricultura brasileira, nós tivemos dos anos 60 para cá, um período de 4 décadas aproximadamente, a nossa produção agropecuária triplicou. A utilização intensa de tecnologia no campo beneficiou a produtividade. O Brasil tornou-se um celeiro agrícola mundial, mas o desemprego vai ser uma característica marcante. E outro agravante para países subdesenvolvidos como o Brasil é a falta de investimentos na educação. A educação e a formação de mão de obra qualificada. Nós temos um grande contingente de pessoas, o exército de reserva, são pessoas desempregadas, mas são pessoas que não estão preparadas para o mercado de trabalho moderno. A indústria atual exige uma mão de obra qualificada, uma especialização maior do que em tempos anteriores. E nós temos necessidades de investimentos no setor de educação. O desemprego hoje é realidade de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a diferença é que a maioria da população desempregada está preparada para o mercado de trabalho. É uma mão de obra qualificada. É um desemprego momentâneo. No caso dos países subdesenvolvidos, inclusive do Brasil, nós temos um exército de reserva pouco qualificado. Não está preparada essa mão de obra para ingressar-se no mercado de trabalho tão exigente como o atual. E aí nós temos o setor agropecuário, no caso específico do Brasil, com grande uso de tecnologia. São verdadeiras indústrias no campo. Nós temos máquinas modernas, nós temos técnicas agrícolas modernas. Para vocês terem uma ideia, no corte da cana no interior de São Paulo, uma máquina realiza o trabalho de aproximadamente 60 trabalhadores. Nós temos uma grande economia de mão de obra e o desemprego é uma consequência perversa dessa nova tecnologia. Portanto, nós temos um grande avanço tecnológico, tanto na indústria, no meio urbano, quanto no meio rural, na atividade agropecuária. Mas a mão de obra, no caso do Brasil, não acompanha essa necessidade de qualificação. E nós temos que ressaltar, por fim, que os avanços tecnológicos, a indústria do futuro, exigirá cada vez mais tecnologia. O perfil da mão de obra é uma exigência de maciços investimentos em educação. Ok?